O campeonato de 2021 tem sido um dos mais disputados dos últimos anos da Fórmula 1, tanto dentro da pista quanto fora também, com muitas reclamações principalmente da Red Bull, já que ela disse que a Mercedes está fazendo politicagem ali fora das pistas, tem sido realmente parcial com relação aos comissários e que a FIA tem beneficiado de algumas formas a Mercedes. Eu vou falar tudo sobre isso nesse vídeo, mas antes já deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal e fique ligado porque chegou a hora do piloto. Fala piloto, eu sou Lucas Camargo, piloto de corrida há 9 anos e o campeonato realmente está incrível. Essa disputa entre Max Verstappen e Lewis Hamilton é algo que a gente já não via há muitos anos dentro da Fórmula 1. Mas isso não é o que mais deixa ali polêmico no campeonato. Na verdade, o que é mais polêmico é justamente as batidas entre os dois pilotos. Claro que a gente tem que considerar que o campeonato começou com Lewis Hamilton ali vencendo as corridas, em primeiro lugar, com a Mercedes também. Mas saiu das mãos de Hamilton da Mercedes e foi diretamente para a Red Bull de Max Verstappen, que liderou o campeonato por algumas corridas importantes, desde o GP de Mônaco até o GP da Áustria. E quando chegou ali no GP de Silverstone, a Mercedes teve um fôlegozinho a mais com as novas atualizações e logo na primeira volta, com uma disputa entre Lewis Hamilton e o próprio Verstappen, acabou que deu ruim. E Max Verstappen saiu da corrida, bateu na barreira de pneus com toda a força e deu PT no seu carro, além de machucar um pouquinho, sentiu algumas dores. Já no GP da Hungria, aconteceu de novo, mas dessa vez com Valtteri Bottas, que deu um strike ali logo na primeira curva do autódromo, tirando Sérgio Pérez da corrida e Max Verstappen ficando lá atrás no grid com praticamente só metade do carro andando ali na pista. O conselheiro da Red Bull falou um pouquinho mais sobre essas situações e comparou com outras situações que geraram punição na Fórmula 1. E ele não entende o porquê a FIA não puniu Lewis Hamilton ou Valtteri Bottas como puniu Sebastian Vettel, por exemplo, nesse GP da Hungria. Ele acredita que é incompatível e que a FIA está de certa forma tendenciosa nesse ano de 2021. Mas antes de falar mais sobre isso, eu queria lembrar você do Apoia-se aqui do canal. Através do Apoia-se, com R$5 você já concorre a itens oficiais da Fórmula 1, muitas vezes sorteios em dinheiro e também a outros benefícios exclusivos aqui do canal da Hora do Piloto, como por exemplo lives exclusivos, o grupo secreto e outros diversos benefícios. Então, no mínimo, dá uma olhadinha aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário fixado para saber como eles funcionam. Clique aqui embaixo e aproveita essa oportunidade. O conselheiro da Red Bull deixou muito clara essa sua insatisfação com relação às punições da FIA. Ele falou que a punição de Vettel, na verdade, foi muito rígida. A desclassificação do piloto alemão foi apenas por conta de uma pane seca, vamos dizer assim. Faltou combustível no carro de Vettel e por isso a FIA acabou desclassificando ele. Já Lewis Hamilton jogou um piloto contra a barreira de pneus, causando até mesmo um PT no carro dele e uma batida de mais de 51 G. O piloto inclusive saiu machucado. Claro, não com machucados sérios, nada disso, mas saiu machucado. Uma situação muito séria e que para ele 10 segundos de punição para Lewis Hamilton não seriam suficientes. Talvez sim uma desclassificação daquele GP de Silverstone. Vettel foi desclassificado porque não tinha combustível suficiente no tanque. Portanto, temos que falar sobre a relação das penalidades. Fica claro porque Sebastian quase ficou sem gasolina, pois ele havia calculado uma corrida normal e então apenas usou mais na luta com Esteban Ocon, e nenhum piloto economiza nessa situação. Onde está a relação em comparação com a punição de Hamilton? E como eu sempre faço, as fontes que eu utilizei para fazer esse vídeo estão aqui embaixo na descrição. Mas Helmut Marko falou um pouquinho mais sobre isso, um pouquinho mais sobre Lewis Hamilton. Ele disse que na verdade ocorreu também uma situação interessante lá no GP da Hungria de Fórmula 1, no último GP que aconteceu, entre Lewis Hamilton e Fernando Alonso, numa disputa interessante, onde Hamilton acabou reclamando de Alonso e a forma como ele havia defendido a punição. E aí Helmut Marko achou muita hipocrisia principalmente, porque Lewis Hamilton fez basicamente o que Alonso fez, mas na corrida de Silverstone e com Max Verstappen, o que ocasionou na verdade o toque. Então, para Helmut Marko, Hamilton deveria olhar mais para si mesmo e para suas atitudes em relação a Max Verstappen antes de reclamar de Fernando Alonso, que fez uma conduta limpa no GP da Hungria. Depois, as declarações de Lewis sobre a direção perigosa de Fernando Alonso. Ele pilotou de maneira sensacional, defendeu-se de maneira ótima,
mas veio a opinião de alguém que eliminou um competidor uma corrida antes. Inclusive eu fiz um vídeo sobre isso, sobre como Lewis Hamilton reclamou ali de Fernando Alonso, as razões para isso e se ele estava certo ou errado de fazer isso, se ele tinha razão em reclamar naquela situação. Se você quiser assistir esse vídeo, ele está aqui em cima nesse card. E depois acabou que o conselheiro também reclamou sobre como a Red Bull foi prejudicada. Na questão financeira, ela teve que pagar aproximadamente 9 milhões de reais, gastar esse dinheiro para fazer um novo carro para Max Verstappen. Mas não parou por aí. Na verdade, com os acidentes, Max Verstappen teve um problema no seu motor, um problema catastrófico, e por isso terá que trocar alguns componentes em algum momento do ano. Já Sérgio Pérez, por conta do strike ali de Valtteri Bottas, também terá de trocar o seu motor em algum momento. Isso prejudica muito os dois pilotos, já que os dois terão de ser penalizados por conta da troca desses componentes. E isso tudo, segundo o Marco, sendo que nenhum dos dois foi culpado em nenhum dos dois acidentes que aconteceram. A grande catástrofe veio sem culpa nossa, com um toque de Hamilton com a roda traseira de Max, que causou um acidente horrível e nos privou não apenas de uma vitória certa, mas também de danos no valor de mais de 1,5 milhões de euros. Depois da qualificação em Hungaroring, a unidade de potência ainda estava danificada. Isso significa que em algum momento teremos que recorrer a uma quarta no ano, o que significa uma punição. No caso de Sérgio, o segundo motor sumiu e também devemos precisar do quarto, ou seja, penalidade. Esses dois incidentes causados pelos dois da Mercedes fizeram desaparecer a nossa liderança no campeonato de pilotos e construtores. Mas eu queria saber de você, tudo que Helmut Marko fala é que na verdade não é justo isso que aconteceu. Esses acidentes, a Red Bull acabar pagando o pato por algo que não é culpa dela, mas eu queria saber de você, você acha que Lewis Hamilton e a Mercedes mereciam ser punidos por conta de tudo que aconteceu? Talvez até mesmo financeiramente. O que você pensa sobre isso? Comenta aqui embaixo a sua opinião. Primeiramente, eu preciso falar de opiniões minhas, na verdade. Preciso falar do que eu penso sobre essa situação, porque eu não acho justo uma equipe pagar o pato por algo que não foi culpa dela, como por exemplo aconteceu com a Red Bull agora. Acabou que Lewis Hamilton sim tinha parcela de culpa, por exemplo, lá no GP de Silverstone, que acabou dando PT no carro de Max Verstappen. Já Sérgio Pérez acabou se tornando passageiro de um acidente entre Valtteri Bottas e Lando Norris, onde o culpado principal foi Bottas, inclusive foi punido. E acabou que Sérgio Pérez pagou o pato novamente e vai pagar em outra corrida nesse ano. Então, na minha opinião, tem duas coisas na verdade. A primeira, eu acredito que a equipe que causou o acidente deveria sim arcar com o prejuízo da equipe prejudicada. E a segunda situação, não acredito que o carro ali realmente novo de Max Verstappen, ou então alguns componentes novos no motor de Sérgio Pérez e de Max Verstappen no decorrer desse ano, deveriam entrar no teto orçamentário da Fórmula 1, porque assim prejudica a equipe que já foi prejudicada por conta do acidente, a equipe que foi vítima diversas vezes por algo que não é culpa dela. Eu acredito que deveria ser assim, mas não é na verdade. Mas agora não é mais a minha opinião, eu não vou falar mais sobre o que eu acho dessas coisas, porque não é assim que acontece. O regulamento da Fórmula 1 é diferente. Na verdade, de acordo com o regulamento, as punições foram devidas. De acordo com o regulamento, o piloto que não chega com mais de 1 litro no final da corrida deve ser desqualificado. O regulamento fala isso, ele diz que deve sim ser desqualificado. Ou seja, Sebastian Vettel não conseguiu chegar com mais de 1 litro no final do GP da Hungria. Ou seja, a desqualificação dele é correta, não tem nada de errado. Também Lewis Hamilton, ele acabou fazendo algo ali que, de acordo com o regulamento, era passível de uma punição de 10 segundos, não mais do que isso. Então, quando a punição é contada, ela não considera o prejuízo do outro piloto adversário, ela considera apenas a situação em si, e é dessa forma que eles conseguem ser imparciais nessas situações. E por isso eu acredito que o regulamento deveria se manter o mesmo com relação a punições dentro da pista e no resultado das corridas, mas acredito que deveriam ter cláusulas falando sobre as questões financeiras, ainda mais agora, sob o regime de teto orçamentário no ano de 2021. Mas se você gosta desses assuntos, gosta de falar sobre Red Bull e Mercedes, e claro, sobre o teto orçamentário e as outras equipes da Fórmula 1 de uma forma geral, já se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho para todas as notificações, porque dessa forma você não perde vídeo novo com informação de qualidade sobre a Fórmula 1. Então já se inscreve aqui embaixo e fique ligado, porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto.